pedaços de cadeiras sendo arremessados também no anel inferior. E a polícia militar se deslocou. Perigoso. E para controlar o que acontece no anel inteiro, olha só, o torcedor quebrando cadeiras. É um prejuízo que o próprio Cruzeiro vai ter que pagar, né? A revolta não justifica atitudes assim, né? Enquanto isso, segue sendo atendido no campo o Ederson. O Cruzeiro já fez 3 alterações e o Ederson está no chão. Veja lá que chega a polícia. Alguns torcedores depredando, quebrando ali cadeiras. Objetos foram atirados ali no campo também. É onde estão ali os torcedores do Cruzeiro com alguns instrumentos. Isso aí também sempre perigoso. O torcedor pulando aquela cerca de acrílico que tem ali. Quem está de paz, quem está de boa, está tentando sair ali da confusão e não está conseguindo. A polícia encontra ali um sinalizador. Você vê um grupo grande de policiais tentando garantir ali a segurança dos torcedores, mas são alguns focos, né? Alguns focos de confusão. A confusão começou no setor onde está uma das torcidas organizadas do Cruzeiro. Aqui perto do primeiro bandeirinha, e o pessoal da organização do jogo já inflou o túnel de acesso aqui, prevendo com a possível passagem dos jogadores da comissão técnica. Brizola, e eu conversei com o Felipe, quarto árbitro, ele disse que o cronômetro ficou parado aos 41 minutos agora do segundo tempo. Ele acabou de recolher uma cadeira que foi jogada no meio do gramado, os jogadores todos ali no centro do gramado, acuados com toda essa confusão aqui no estádio. Não é ambiente, né, Lozé? Desculpa te interromper, porque as imagens vão aparecendo. Rogério, a arbitragem está correta, na verdade. Em primeiro lugar, a integridade física dos jogadores. Isso é o árbitro também que tem que garantir, aplicando a regra e, nesse caso, o regulamento. Ele vai aguardar aí 30 minutos, no mínimo, para ver se essa situação se resolve, né? E depois ele pode ainda aguardar mais 30 minutos, se na expectativa dele a situação vai ser resolvida. Então, nesse momento, como já teve até invasão de gramado, é importante, como eu disse, garantir a integridade física dos jogadores e aguardar esse tempo. A partir do momento que a segurança, o comandante, o chefe do policiamento disser que tem condições para reiniciar o jogo, aí sim o De Lima vai reiniciar. Por enquanto, aliás, só para concluir, a arbitragem de Lima muito boa, um dos melhores árbitros do Campeonato Brasileiro, Rogério. Sandro, e a gente está vendo a todo momento, em vários pontos, cadeiras são arrancadas. Os jogadores que estavam no banco do Cruzeiro partiram ali em direção ao centro do gramado para falar com o árbitro. Tem alguns torcedores que estão sofrendo, é lógico, com a situação que o Cruzeiro está vivendo, de uma inédita queda para a Série B, e tem outros que estão procurando só confusão, né, Lozete? Rogério, nada justifica esse tipo de selvageria, essa violência, essa quantidade de agressões. Não começou agora, né? Nos últimos meses a gente já tem visto torcedores combatendo esse problema, essa fase do Cruzeiro e essa campanha com gestos de agressividade, e o problema é que se tolera muito isso, né? Criou-se a impressão de que no futebol maus resultados. Um momento muito duro na sua história, é um domingo muito triste para o torcedor do Cruzeiro. Palmeiras ganha o jogo por 2-0 e os jogadores têm dificuldade para se dirigir para os vestiários. Jogo terminado por falta de condições. O Cruzeiro está rebaixado. O Cruzeiro vai disputar a segunda divisão. Por orientação de segurança, ninguém vai falar do Palmeiras, tá? Os jogadores passando correndo aqui, muito preocupados. Os cruzeirenses também passaram correndo aqui, todos já foram correndo para o vestiário. O clima fica cada vez mais tenso aqui embaixo. Bom, termina dessa forma triste a participação do Cruzeiro no campeonato e a participação do Palmeiras, apesar da vitória. O Palmeiras se vê envolvido numa situação dessa. Você vê que tem famílias por ali, tem crianças por ali, tem mulheres por ali, e rojões estourando a todo momento. Olha a expressão de choro da torcedora e de preocupação, olhando para o lado, aflita, sobre o que pode acontecer. Cadeiras são atiradas a todo momento. A situação realmente é de muita tensão agora no Mineirão. Não sei se agora, com os jogadores indo embora, indo para os vestiários, né, a coisa pode acalmar de alguma maneira, né? Não há, pelo menos não há mais nada a ser visto, né? A gente viu ali um policial atirando bala de borracha. A gente
consegue falar com o Sandro Merahit, da central do apito, para falar da decisão do Marcelo de Lima Henrique? Reforço do policiamento chegando, né? Sandro Merahit. Rogério, lamentável realmente essas cenas que a gente está vendo, ó, torcedor passando mal, realmente a gente não esperava isso, né? É claro que os torcedores estão muito irritados. A gente teve um caso recente até do Curitiba, né, de invasão de campo, também agressão aos jogadores. Eu acho que a atitude do Marcelo foi a melhor possível. Como eu disse antes, ele tem que garantir a integridade física dos jogadores. E ao receber a mensagem do policiamento de que não havia mais condições de reiniciar o jogo, ele fez certo sim, encerrar a partida. Agora ele vai relatar tudo que ele pôde presenciar, mais o relato do policiamento, que provavelmente vai ser entregue a ele no vestiário, e tudo isso vai ser anexado à súmula e enviado ao tribunal, que vai decidir se, além do rebaixamento, o Cruzeiro, a exemplo do que aconteceu com Curitiba, vai ser punido também, eventualmente com perda de mando de campo, com questão de torcida fechada, enfim. Aí já é uma decisão do Tribunal de Justiça Desportiva, Rogério, mas é lamentável a gente terminar o campeonato. Torcedores tentam socorrer outros torcedores. Olha a mensagem no telão aqui do estádio, são 2 telões enormes, pedindo que o torcedor deixe o estádio. Muita gente já foi embora, né? Alguns, talvez até com medo de sair, continuam nas cadeiras. Olha só um torcedor sendo carregado por companheiros ali nas cadeiras. Alguns torcedores acabaram passando da conta no protesto, na revolta com o time. Ao fim do jogo, faltavam ainda 4 minutos, né, de bola rolando, e alguns torcedores começaram a depredar o estádio, começaram a soltar foguetes, rojões. A revolta do torcedor do Cruzeiro com o rebaixamento acaba causando cenas desse tipo, Fábio. Realmente lamentável, né, essas atitudes, como a gente comentou aqui, nada justifica esse tipo de atitude dentro do estádio, né? Você vê aí pais com os filhos, né? Isso é muito ruim, até para a imagem também do Cruzeiro. É bom lembrar também que o Cruzeiro não caiu, não foi hoje diante do Palmeiras, né? Foi por tudo que deixou de fazer durante o campeonato, durante a competição, vários problemas que enfrentaram aí, tanto dentro do campo como fora de campo também, várias situações externas aí que atrapalharam, e dentro do campo também os jogadores não conseguiram corresponder à altura. É lamentável terminar o campeonato dessa maneira, né? Sem o jogo chegar ao final.